seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um papo aqui sobre empreendedorismo, sobre grana, money e bufunfa, que é um assunto que eu adoro, sobre negócios. Eu sou Carol Pfeiffer e ao meu lado está... Hoje é incrível esse papo, sabe por quê? Porque ele é meu coach, então eu não posso falar nenhuma besteira aqui hoje. Já vou contar aqui pra vocês. Mauro é um grande amigo, uma pessoa que eu conheci através do Instituto Êxito, que quem não sabe é um instituto de empreendedorismo lá, que eu sou sócia fundadora também, e eu tive aí o privilégio de conhecer ele, que ele é mentor de CEO, e como eu sou CEO de uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores, primeira coisa, quando ele falou isso, eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda, Mauro, porque eu preciso saber como que eu me torno uma CEO melhor. Primeiro, muito bem-vindo aqui, Mauro. Obrigada, viu? Prazer todo meu de te rever aqui nessa minha visita rápida para São Paulo. Eu tinha que passar para tomar Gente, olha que café chique com você. estamos aqui, porque o Mauro não mora no Brasil, ele mora uma parte em Nova York, uma parte em Miami, depende da temperatura. Depende do mês. Exatamente. Isso é alto nível. Quando você acha que você atingiu a liberdade financeira e geográfica, lembre-se que Mauro mora em 2 lugares, dependendo da temperatura. Três, às vezes 4. É, aqui no Brasil também. Mas ele veio pra São Paulo e falou assim, se você não gravar comigo, aí a gente acaba a amizade. Então, obrigado por você ter conseguido um espaço aqui na agenda. É um prazer enorme e queria dizer que você está cada vez mais bem sucedida e mais bonita, inclusive. Ah, obrigada. Obrigada. Ô, Mauro, eu só nunca sei falar seu sobrenome direito, então, por favor, fale para o pessoal que está nos escutando. Bom, é Mauro Schneidman, mas pode me chamar de Mauro, não tem problema. É porque é muito chique para mim, entendeu? Brincadeira. Pfeiffer também. É, eu também acho. Eu acho super bonito. Eu acho bonito. meu sobrenome elegante. É top. É, você fala o sobrenome, a pessoa já pensa que você é bem-sucedida, do resto é só confirmar. Mas brincadeiras à parte, né? Poxa, eu acho interessantíssimo o trabalho que você faz, principalmente com CEOs, porque não é nada fácil ser CEO, né? Eu posso falar com propriedade quando eu assumi esse cargo, né? Esse posto de CEO. Quem não sabe, né? De liderança, de ser presidente de uma empresa, de liderar uma empresa, é um grande desafio. Liderar nossa própria vida já é um grande desafio. É, super. E agora pensa como ser CEO. Então, primeira pergunta que eu já te provoco aqui, como ser um bom CEO? Bom, saiu, inclusive agora recentemente, Carol, um artigo da McKinsey, que é uma das maiores consultorias do mundo, que é fantástica, maravilhosa, e eles realmente fizeram a eles mesmos essa pergunta, como ser um excelente CEO? E eles foram atrás, fizeram um trabalho de entrevista com centenas de CEOs, analisaram todos os números das empresas e tentaram cruzar todos os dados e chegaram a tipo de uma fórmula com 18 características, Meu Deus, tá? Para que você seja um bom CEO. Então isso, na verdade, é um trabalho muito bem feito, mas se a gente pensar, né, e agora que você já há algum tempo é CEO, é impossível, não é humano você memorizar e ser muito bom em 18 práticas, né? A gente sabe, além do que, além dessa questão da dificuldade de você ter 18 práticas para seguir, que essa pergunta de se você é um bom CEO depende da situação que a empresa está. Porque, por exemplo, a empresa está quase quebrada. Que tipo de CEO você precisa numa empresa que está no vermelho e está precisando do que a gente chama de um turnaround? Totalmente diferente de uma empresa que está indo bem, mas está querendo triplicar seu tamanho e a rentabilidade para fazer um IPO, por exemplo. As características do CEO de uma empresa que está quase quebrada, de uma empresa que está querendo triplicar o faturamento, ou de uma empresa que está precisando fazer um scale-up, uma startup que está precisando, encontrou um modelo de negócio legal e está precisando fazer um scale-up, é totalmente diferente. Então, acho que é situacional. O que é um bom CEO depende de qual o desafio que você tem. Inclusive, quando a gente contrata CEOs, a gente tem que pensar o seguinte, bom, qual é a estratégia da companhia para aí tentar entender qual é o CEO mais adequado para aquele momento, para aquele determinado desafio. Porque a gente não existe Superman que é bom absolutamente em tudo, né? Nós somos geralmente, como humanos, nós somos imperfeitos, né? Nós somos muito bons em muitas coisas, algumas delas, inclusive, que a gente precisa ativar dentro de nós que não são ativadas, e outras que nós realmente não nascemos com aquele talento e precisamos complementar com uma equipe para que você possa, no conjunto todo, fazer uma obra-prima, né? E chegar nos resultados que você quer. Agora, dito isso, eu tenho que confessar, Carol, que depois de conhecer, sei lá, dezenas de CEOs
bem-sucedidos, fazendo coisas boas, fazendo besteiras. Eu mesmo, né, fiquei como 15 anos como CEO, fiz coisas boas e fiz coisas ruins. Eu acho que tem 4 ou 5 características muito importantes para você ser um bom CEO. Eu acho que você se candidataria a maioria delas, né? A primeira delas é a pessoa ser um bom ser humano, tá? Uma pessoa bem consigo mesma, amiga dela mesma, amiga do planeta, que cuida do planeta, amiga da comunidade, que fala com a comunidade. Então aí essa questão de você, quem é você como pessoa, eu acho que ela é muito importante para você lá na frente, você poder transmitir os valores para sua equipe, você poder tomar as decisões corretas, você poder performar da maneira adequada. Segunda questão, e eu sei que você está concordando, porque eu conheço os teus valores, conheço a tua ética, né? E eu acho que isso daí é uma coisa que você sempre fala também, e eu concordo em gênero e grau. Mas eu acho que é uma questão fundamental, mas não é só isso. A segunda para ser um bom CEO, você tem que ter boas noções de estratégia, porque você vai ter que fazer escolhas o tempo todo, que caminho você vai, quais as decisões que você vai tomar. Então você precisa de uma estratégia e precisa pensar em longo prazo. Tá? Então, boas noções de estratégia é fundamental, e pensamento de longo prazo é uma coisa também fundamental. A terceira é meio óbvia, que tem que ser um bom líder, um líder que inspira a equipe, que sabe montar a equipe e que inspira a equipe. E aí tem vários modelos de liderança que funcionam, né? Eu gosto, por exemplo, do modelo de liderança autêntica, mas não é só esse que existe. Existe o modelo do líder servidor, existe o modelo de liderança 5, que acho que é chamado aqui no Brasil, criado pelo Jim Collins. Tem vários modelos. Tem a liderança, por exemplo, né, que você dá os exemplos. Mas ter uma liderança forte é muito importante, né? Em todo cargo de liderança, não só de CEO. É muito importante você ter isso. A quarta é o que eu chamo de drive, que é aquele impulso, o que a gente tem como ser humano, aquele impulso de fazer as coisas acontecer. Não adianta você ter ideias maravilhosas, sentar naquela tua linda cadeira da Atom, que é amarela, preta, super charmosa, e ficar pensando, elaborando, mas não fazer acontecer. Então esse drive de mobilizar, de fazer as coisas acontecerem, de assegurar que os recursos estão lá, ser proativo, né? É fundamental. A atitude de fazer acontecer é fundamental. Porque aí você se torna um CEO que faz acontecer, né? Que coloca as coisas para acontecer. E eu acho que a quinta é a maneira como você, como CEO, tem que operar. E eu acho que um CEO tem que operar, assegurar que a empresa está operando dentro das prioridades, tem que dar as prioridades de uma maneira muito clara para a equipe e assegurar que a equipe está trabalhando dentro das prioridades. E aí tem algumas prioridades que um CEO tem que ter sempre na cabeça, né? A primeira delas, obviamente, é ter uma visão muito clara e vender essa visão para toda a equipe o tempo todo. Gerenciar o caixa é fundamental, né? Como você sabe, porque o caixa é a sobrevivência. Ok, você tem o seu CFO, mas um CEO tem que estar de olho no caixa, né? Eu até adoro uma frase aí, né? Desculpa te interromper, mas que é o propósito. Você tem que ter um propósito, mas você não pode abandonar o caixa. Nunca. Então, tem um propósito, é muito importante isso, mas se abandonar o caixa, você não vai chegar no seu propósito. Você precisa ter o teu caixa bem gerenciado para você cumprir com o teu papel no mundo. E até para né? deixar todo mundo tranquilo, né? Porque senão os números, o financeiro vira uma dor de cabeça, não só na vida do CEO, mas na vida de todo o time. E daí todo mundo começa a mudar até as prioridades por falta de um acompanhamento ali financeiro, né? Daí a equipe de vendas é pressionada, a equipe de marketing, aí o cara dos gastos, pronto. E você vive apagando incêndio, né? Então você não sai do lugar, né? Como você correr atrás do rabo, né? Porque então quando que você vai ter tempo para pensar do longo prazo? Quando você vai ter tempo para construir inovação? Se você está atrás do caixa o tempo todo, você não consegue dar um passo importante para que coloque a tua empresa numa vantagem competitiva grande, para que você possa dar um salto que você quer dar, né? E eu acho que é um ponto importante da gente entrar agora, Mauro, sobre isso, né? Porque você colocou muito bem essas três etapas. Tem duas mais, inclusive, né? Tem duas então prioridades vamos lá nas duas mais. Primeiro, acho que o CEO tem que estar muito atento aos relacionamentos. Eu acho que se existe alguém que tem que fazer relacionamento, às vezes, sei lá, uma empresa muito regulamentada, tem que ter relacionamentos com o governo, tem que ter relacionamento com entidades técnicas, tem que ter relacionamento com grandes clientes, né? Então, o CEO tem que estar próximo. E fazer um networking bem feito. Tem que criar relacionamento com as peças importantes, não só com a equipe, de você estar bem com a equipe, mas com
os stakeholders, né, com o board. É fundamental construir um relacionamento de credibilidade, de confiança com o board da empresa, né, com o conselho da empresa. E eu acho que o quinto, talvez eu te colocaria se autodesenvolver, ter a humildade de estar sempre também aprendendo e se desenvolvendo. Acho que são 4 ou 5 coisas importantes que o CEO tem que focar, um bom CEO tem que se focalizar, na minha opinião. Bom, mas você listou 7 aqui que elas acabam se complementando, né? Então, achei... por aí. Mas é legal de dizer que, assim, por exemplo, você já começou dizendo sobre o ser humano, né? E às vezes isso acaba... É o óbvio, é o simples, digamos assim, mas que não é dito, né? E o óbvio precisa ser dito, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. E que o fato de você ser um bom ser humano, ou seja, você já acaba trazendo valores para dentro do teu time que você vai refletir, né? Então, sempre uma liderança vai acabar impactando na vida das pessoas que estão ali. E o segundo item bem importante também é a questão de você ter essa visão estratégica. Só aí você já dá espaço para o terceiro, que é você ter uma admiração das pessoas, você ter o respeito. Que a liderança está diretamente também ligada a isso. Se você é uma pessoa admirável, você consegue ser um líder. Dá o exemplo. Né? Você consegue ser um líder. Dificilmente as pessoas vão conseguir respeitar uma pessoa que elas não admiram, que elas não concordam com os valores. Ou que até muitas vezes a gente pega casos como esse, de pessoas que são incríveis, né, operacionalmente falando, mas não tem visão estratégica, não consegue enxergar a longo prazo. E daí fica difícil do time, da equipe, né, valorizar isso, respeitar isso. Então, é importante todo esse conjunto de coisas que o CEO tem que estar antenado. Mas a minha pergunta até para você é em relação a essa transição, porque toda empresa, né, se for sócio fundador, como foi o meu caso também, era mais desafiador ainda, porque você tá acostumado a ter essa proatividade de eu tenho que fazer, porque senão eu não fizer, ninguém vai fazer. E daí, quando você vira CEO, você tem que aprender que você não tem que fazer todas as coisas. Pelo contrário, você tem que ter pessoas melhores do que você no seu time. E daí entra um ponto que você ressaltou muito bem, a humildade de saber que você está em constante evolução, aprendizado, escutar o seu time. Mas como você ajuda, né, nesse coach? Eu acho que, imagino que esse também seja um grande desafio, né? Do CEO enxergar onde ele agrega, qual reunião que ele tem que estar, qual reunião que ele não tem que estar, o que ele tem que delegar, o que ele tem que fazer para que as coisas funcionem. O cargo de CEO é o cargo máximo da companhia. Então, em teoria, dependendo do tamanho da empresa, né? Porque o CEO de uma companhia que começou agora, que tem 5 pessoas, ele coloca a mão na massa, não tem essa. Não adianta se colocar no Olimpo, entendeu? Cara, você tem que colocar a mão na massa. Mas uma empresa já maior, que está crescida, o CEO tem que entender que ele não consegue fazer tudo. Primeiro porque ele não tem a capacidade de fazer tudo, a capacidade técnica, intelectual, porque ele não consegue ser bom em tudo, não existe Superman, tá? Mas tem pessoas muito melhores que ele em determinadas áreas, que podem performar muito melhor. E segundo, ele não é Deus, né? Ele não consegue, sabe, colocar, ele não tem 50 mil braços. Não é onipresente, né? Não exatamente. Então, naturalmente, para você fazer a empresa crescer, você precisa montar a equipe e precisa começar a delegar. E essa é uma das grandes armadilhas, e por isso que eu achei bacana a tua pergunta, porque, na verdade, eu identifico muito em muitos clientes que não conseguiram fazer essa transição, porque a empresa não cresce por quê? Porque o CEO está muito ligado no dia a dia operacional e não consegue se desprender porque não consegue, porque não confia nas pessoas, porque é aquilo que ele está acostumado a fazer e não está dando um passo maior de se autodesenvolver, de buscar um mentor, de interatuar mais fora da empresa para conseguir entender um pouco o big picture, né? a grande olhar as coisas desde cima, a visão do helicóptero que a gente chama aqui, né? Olhar a floresta em vez do bosque. Então, essa transição é uma transição complicada. Então, como é que a gente faz isso, né? A gente observando e conversando, a gente vai detectando situações com ele e com a equipe, a gente percebe micromanagement e começa a trabalhar situações a situações e discutir essas situações específicas. Fala, olha, então essa situação que tinha esse problema na companhia, como é que você acha que esse tema foi resolvido? Qual é a sua avaliação de como isso
foi resolvido? Foi resolvido? Não foi? Foi uma maneira eficiente? Não foi? Como é que você se sente com relação a isso? Como é que você acha que a tua equipe está se sentindo com relação a isso? Você confia na sua equipe? Você não delegou por quê? Você poderia ter delegado? Por que você não está delegando? E aí você começa a ir na raiz do problema. E aí é que entra um pouco uma conversa um pouco mais profunda, onde não é que você faz um papel de terapeuta, mas você tem que entrar um pouco no âmago da questão, e às vezes é um âmago interno de resistências ou de mecanismos de defesa Sim. que o ser humano cria para proteger determinadas crenças, ou o próprio ego, a sua própria autoestima, e a pessoa acaba agindo de uma maneira que inconsciente, bloqueando o seu próprio autodesenvolvimento. Então, o que acontece é que o coach traz para a mesa essas discussões, e como você tem um ambiente de confiança, onde é um ambiente seguro, onde existe uma confiança mútua, porque o relacionamento entre coach e o CEO é um relacionamento totalmente confidencial. Se você me pedir para contar, por exemplo, em detalhes como foi o meu processo de coach de uma companhia que foi vendida para a Amazon por $1 bilhão, eu não vou nem contar, porque eu não posso contar. Não existe isso, sabe, de a gente contar. Então é uma coisa que nem lá em casa eu conto, sabe? Então existe essa confiança. Essa abertura, né? E quando tem essa abertura, você ganha com o tempo a permissão de falar certas coisas para o CEO. Você tem que ganhar essa permissão de falar, né? Carol, se eu tiver que te dar um feedback algum dia, cara, eu preciso ter essa permissão de falar isso para você. E essa permissão é essa confiança e essa credibilidade que eu batalho todos os dias em construir com você. Mas é interessante dizer isso, né? Que nas primeiras, né? Quando eu abordei, assim, o Mauro falou, não quero nem saber se vai ser meu coach, o que eu quero aprender com você. Falei, tá, mas eu vou te falar as verdades. Você tá preparada para escutar? Eu lembro de você ter feito essa provocação. Eu tenho essa liberdade para te falar o que eu penso de fato, te provocar? Eu falei, não, claro que tem. Mas a primeira provocação, você fala, será que tem mesmo? Então, ou seja, porque todo mundo fala isso até a página 2, né? Até você falar, tomar justamente uma invertida, de você ficar bravo, puto, né? Então, assim, até lembro a primeira né, vez que a gente conversou, foi uma sessão, entre aspas, aí, né, de coaching, foi bacana que eu falei pra caramba, e aí você ainda virou pra mim, não sei se você vai lembrar disso, você virou pra mim e falou assim, Carol, você veio pra uma sessão de coaching, e você não me perguntou nada. Você falou que você quer que eu te ajude a ser uma CEO melhor, mas você não me perguntou nada. Então, ou seja, são algumas reflexões, né, que fizeram todo sentido para mim. E que até algumas negociações, né, nessa transação mesmo que a gente fez com o exame, BTG e tudo mais, de fazer as perguntas certas, de se preparar melhor para as reuniões, entender melhor como você é, né? E daí eu acho que é então importante isso, porque quando a gente fala de empresa, às vezes as pessoas falam de um jeito que parece que tá lá na nuvem, né? Tá assim, na nuvem. E no final do dia, a empresa são pessoas. E o CEO, ele tem, assim como qualquer ser humano, todas as crenças dele, ele tem as limitações, ele tem as frustrações e tudo mais. Então, para você conseguir, de fato, fazer uma empresa crescer, você precisa cuidar das pessoas. E que é esse trabalho maravilhoso que você faz de coach do CEO, porque, na verdade, mano, nem sei se você parou para pensar no grande impacto que é um trabalho como você faz. Porque você está refletindo não só na vida do CEO. O CEO vai ser bem sucedido, vai ganhar mais, a empresa vai faturar mais. Mas olha a quantidade de pessoas, de famílias, que vão se beneficiar por ter um líder melhor. Porque um líder melhor vai também ser um exemplo para essas pessoas que vão crescer, faturar e poder avançar. Tudo. É por isso que eu faço, né? É por isso que eu faço, na verdade, o que me move é o poder tentar ajudar as pessoas, né? E você falou uma coisa muito importante, não são todas as pessoas que estão preparadas para receber coaching, porque elas não gostam. Eu já tive clientes que, de maneira transparente, com toda a forma possível, coloquei determinadas questões na mesa, com todo o cuidado possível para ajudar. A pessoa não recebe tão bem, e isso é mais um sinal de que realmente a pessoa está utilizando determinados mecanismos de defesa para se proteger de determinadas inseguranças. Agora, às vezes leva um tempo, sabe? É uma jornada que a gente tem com os clientes que é muito legal, mas a coisa mais importante é que a pessoa ela quer
receber o coach, né? Quando eu escrevi, só fazendo um pequeno parênteses no teu comentário, quando eu escrevi meu livro, eu tinha um coach, que eu tenho um coach também, obviamente, porque todo mundo tem que ter na nossa visão. Nos Estados Unidos, pelo menos, todos os caras que E a trabalham... gente vai falar dessa visão, inclusive, dos Estados Unidos e do Brasil. Eu, Mas só reforçando aqui, todo mundo deveria ler o livro do Mauro. não, bom, isso daí... Não, é porque é um livro de cabeceira. Primeiro que é rápido e prático de ler. E segundo que só a capa dele já é uma reflexão, né? É verdade. Quem disse que você não pode mudar o mundo? Construindo uma carreira com propósito, é verdade. Então, eu escrevi 2 capítulos, e aí eu mandei pro meu coach, e mais pra pessoa que fez o prefácio, que foi o Janguier, Diniz, que escreveu o prefácio do livro. Falei, gente, dá uma olhada nisso, né? Aí o meu coach me ligou e falou, olha, Mauro, ele é argentino, né? Olha, eu achei sensacional. Adorei. Eu falei, você tá falando isso porque você é meu coach. Brinquei com ele, né? Pelo contrário, Mauro, é exatamente porque eu sou seu coach que eu te falei, se tivesse horrível, eu tenho obrigação de falar e eu te falaria sem nenhum problema, porque eu tô aqui para te ajudar. Então, acho que é um pouco esse o espírito. A gente não pode deixar de falar as coisas que a gente enxerga que podem ser oportunidades de melhoria para o nosso cliente. Afinal de contas, ele nos contratou. Ele está com vontade de se desenvolver. Então, para isso, você tem que estar aberto e preparado para receber um feedback. E olha só, o fato de você fazer coach, você também melhora o feedback que você dá para as pessoas. Porque o jeito como o seu coach fala com você, né, essa provocação, porque você tá contando uma verdade, mas você não tá sendo desrespeitoso em nenhum momento, não tá agredindo, não é essa a intenção, pelo contrário, né, até é justamente de fazer uma reflexão. E o mesmo jeito que a pessoa começa a receber o coaching, assim, até todos os papos que a gente sempre teve, isso me ajudou muito a dar feedback pro meu time. Porque daí você começa inconscientemente a fazer, né, obviamente não na mesma proporção, mas você acaba fazendo coaching de outras pessoas embaixo de você ou que estão dentro do teu time, para ajudar elas a evoluir, porque no final do dia, qual é o propósito do coaching? No final do dia é a evolução, né? Qual é por que alguém faz coach? Para não estressar? Não, gente, a gente faz coach para evoluir. É para entender quais são os seus objetivos, quer seja profissionais ou de vida ou ambos, porque tudo caminha junto, você sabe disso. Não tem, ainda mais hoje, né, com tudo que aconteceu com a pandemia e com essa revolução digital, hoje tudo caminha muito junto, né? A tua vida pessoal com a tua vida profissional, né? Ela se juntou de uma tal maneira, com seus prós e contras, como tudo na vida, mas é uma realidade. Então, o coach te ajuda, dependendo do processo, para que você contrata ele, mas ele te ajuda a definir, bom, o que você quer? Às vezes, muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer, sabe? Eu já passei por várias fases na minha vida, Carol, que o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer? Será que eu quero isso mesmo? Minha crise dos 40, antes, quando eu era mais jovem, sabe? A gente tem várias fases da vida que a gente, sabe, depara com determinadas situações encruzilhadas, assim, que podem te levar para caminhos totalmente diferentes, imprevisíveis. Gente, o que eu faço? Então, o coach te ajuda a definir o que realmente você quer, entendeu? E como você vai chegar lá, e que maneira, mas ele não te fala como, né? Ele te ajuda a pensar, ele te ajuda a caminhar sozinho, né? Porque se tiver todas as respostas, você vai ficar também dependendo do coach, e não é o objetivo, né? Não é o objetivo. Na verdade, a gente não é de depender de ninguém, né? Então, o objetivo, obviamente, é que a gente consiga aprender a evoluir, a estudar. E é importante isso, que eu acho que a gente falou muito bem aqui, sobre a questão da confiança. Também o coach só vai funcionar quando você tem essa ligação de confiança. E até como curiosidade, você já demitiu alguém? Além de mim, né? Eu brinco que ele me demite de mentorada ali. Nunca te Você faz essa piada, eu acho que eu tô achando que tem alguma coisa, você acha realmente que teve algum momento que eu te demiti, né? Jamais. Eu brinco porque a nossa psicóloga, performance coach também dentro da Atom, né, que ajuda os nossos traders, ela brinca que às vezes ela demite o cliente dela, ou o aluno ali do trader, no sentido de que ou não combinou, ou já atingiu o estágio que ele veio buscar, né? Então, por exemplo, se a pessoa tá operando na bolsa e ela quer diminuir a ansiedade, ela quer ser mais consistente, tem algum momento que ela vai resolver isso, né? Que ela vai entender. Eu não te demiti, não. Você que se autodemitiu. Não, mas isso nunca acontecerá. Amanhã estará bucado na sua agenda, porque Fechou. É uma pessoa que me ajuda a evoluir, né? Pra caramba, me provoca muito e que deixa a amizade de lado, aquela parte de me elogiar bastante e fica me dando... Mas eu aprendo muito com você e com meus clientes. Acho que esse é um negócio importante que eu queria colocar também. O coach não é nenhum deus, ele pelo contrário. E às vezes ele aprende na experiência com... Eu aprendo muito também com meus clientes.
E eu acho que reconhecer isso, colocar isso na mesa também é muito valioso para eles também, porque essa é uma verdade, né? Sim. Eu não tô lá para ficar... Então, Quando eu falo é verídico e é uma mesmo, troca, né? né? Então, assim, porque quer ou não, você tá doando o seu tempo ali, tipo assim, ou seja, você tá abrindo mão de fazer uma outra coisa para atender uma pessoa, para entender e tudo mais, e é um trabalho que gasta muita energia, né? Porque, assim, vamos lá, principalmente é o que eu falo pra Priscila sempre, eu falo assim, gente, ser psicóloga, né, você ser um coaching é outro nível de pessoa, porque eu já tenho meus problemas, eu vou escutar mais problema, então, ou seja, é um baita trabalho, né? Mas, brincadeiras à parte, já teve essa situação, putz, não deu match, você falou, putz, eu não vou conseguir colaborar com essa pessoa, eu não gostei dessa pessoa. Você também não vai conseguir ajudar uma pessoa que você não gosta muito da energia dela, né? Ou seja, você não compra a causa, de repente. Bom ponto, eu acho que é uma super pergunta. Se você não tem química, é um pouco assim a questão de você às vezes trabalha com alguém na tua equipe, entendeu? Que você não tem química. Por mais que você tente separar e falar, não, nossa relação é estritamente profissional, ok, pode até acontecer, mas uma relação de coach com o cliente tem que haver uma certa química, porque não é uma conversa de 2 mais 2 igual a 4. Ali nós vamos colocar nossos anseios, nossas inseguranças, nossos objetivos, às vezes escondidos, que a gente não fala para ninguém, a gente vai colocar lá na mesa. Nós vamos nos abrir, nós vamos planejar juntos próximos passos, vamos na próxima sessão entender por que eles não aconteceram, que medos apareceram, o que está faltando para completar. Cara, para isso precisa ter uma química, então é fundamental. Então acho que a questão de química, ela é fundamental. E às vezes não bate o santo, sabe, Carol? A verdade é essa, não bate o santo do lado do próprio cliente, que não vai com a minha cara. Ou eu acho Isso acho que nunca aconteceu. Não, pode acontecer. Então, isso é mais uma questão de química. Não é uma questão de, não comprei a causa do cara. Obviamente, sabe, se a gente percebe que existem questões éticas numa empresa que opera dentro de limites vamos dizer assim, de legalidade, etc., porque isso acontece. Eu pelo menos tomo a decisão. Fazer parte disso, eu não quero fazer parte porque não é esse tipo de conversa que eu gostaria de ter, né? O meu papel no mundo é outro, né? E aí eu acabo arrumando uma desculpa para sair. Mas eu vou dizer, aconteceu muito, muito pouco. E eu sou flexível, Carol. Eu tenho clientes nos Estados Unidos e tenho na Europa. Eu cobro caro, tá? Eu tô na faixa alta. E aí o que acontece é que às vezes o cara perdeu o emprego. Você não cobra caro, você cobra o seu valor, porque caro é o que não vale, né? Para as pessoas, é verdade. Mas as suas ações estão em alta, é uma empresa que valorizou. Gostei do que você falou, mas a verdade é assim, às vezes a pessoa, ela tá no início ela é um empreendedor, Sim. Tá? Então, não é tão acessível, né? Porque também você tá dedicando seu tempo. Foi nesse sentido que... exatamente. Mas gostei da tua correção. Você vê como a gente aprende com a... E aí o que acontece... nos Estados Unidos, né? Não faz sentido, por exemplo, você precificar em real, né? Você já perde muito. Aí, no meio dessa pandemia, tá perdendo o dobro. Exatamente. Mas tem um mercado lá nos Estados Unidos que é muito grande e tem faixas de preços diferentes. Então, mas o que acontece é o seguinte, às vezes eu pego... construindo um pouco no teu ponto, eu adoro a causa do cara. Por exemplo, eu estou ajudando uma empresa de EdTech agora, que eu acho que vai ser uma empresa maravilhosa e enorme, mas ela é pequena ainda, ela fatura 50 milhões de dólares por ano, tá? Para o mercado americano é uma empresa pequena. Sim. Mas eu acho que ela vai ser uma unicórnio. E o cara, eu simplesmente adoro, mas só que assim, eles não têm. Tem, mas sabe, não é uma... Não consegue fazer esse investimento. Não sabe... E aí eu realmente sou flexível. Por quê? Porque, cara, eu quero ajudar esse cara a construir porque a empresa tem uma missão maravilhosa. Sabe? Tem uma missão linda de transformar vidas. Depois dessa gravação, você vai receber um monte de pitch aí de pessoas que vão querer ser o coach. Com todo prazer. E vão querer né, tentar te convencer que elas são um bom investimento a longo prazo. Hein? Mas eu tô super aberto, Carol. Porque e eu gosto dessas pessoas, né? Porque quando a pessoa tem a ousadia de pegar e de falar, pô, eu gostaria de conhecer essa pessoa. Isso foi uma das coisas que mudou a minha vida, né? Tenho até grandes amigos e que eram meus clientes lá atrás, que eu peguei simplesmente, descobri o telefone, liguei pra pessoa, falei, olha, eu trabalho com o mercado de investimento
investimentos e querer te apresentar. Ou seja, é ousadia até dentro do êxito, né? Eu achei que repertório, eu fui né? ousada de te mandar uma mensagem, porque eu não te conhecia, não tinha Faz uma parte amizade do teu- com você. Eu quero falar com você. Não sei se você Faz quer parte falar do teu comigo. repertório de Sim. ser ousada, sabe, dentro daquele rol de características, né? Que é o de uma boa CEO, é de você ter drive. Você é uma pessoa que tem um drive impressionante. Se alguém me perguntasse, por exemplo, opa, já estou te dando aqui um feedback, mas eu já te falei isso, acho, né? Se alguém me perguntasse assim, uma das suas maiores qualidades, eu acho que é drive, uma das grandes fortalezas suas. Você vai atrás para fazer acontecer, você tem um impulso muito grande de fazer as coisas acontecerem. Então, geralmente as pessoas que têm muito drive, elas têm que é uma fortaleza muito importante, elas têm uma dificuldade de foco, ok? E eu acho que quando a gente conversou em uma das sessões lá atrás, eu acho que a gente conversou um pouco nisso, né? Puxa, será que dá para dentro dos 10 projetos que você estava envolvida e começando, quais seriam os 5 que realmente faz mais sentido para você do ponto de vista dos seus objetivos financeiros e de propósito no mundo? Então, esse tipo de desafio que a gente faz no dia, que eu vejo que a gente faz no dia a dia, porque é aquele balanço, sabe, Carol? De novo, a gente volta para a questão humana. A perfeição é inimiga da felicidade e do sucesso, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui nessa dimensão exatamente para a gente tentar melhorar e para se corrigir, como você falou, né? Então, o que acontece é que quem quer ser perfeito nunca vai ser feliz, porque não vai chegar lá, né? Mas sim, a gente tem determinadas fortalezas que às vezes trazem vulnerabilidades, né? E a gente ajuda essa galera a trazer um pouco essas vulnerabilidades para a mesa e tentar balancear. Então, para que essa tua fortaleza não se transforme num handicap para você, numa vulnerabilidade que atrapalhe os seus planos. Né? Então, a gente está fazendo isso o tempo todo com os caras, porque todos têm algumas coisas que são muito fortes, mas todas as coisas fortes trazem desafios do outro lado. Você entende? Perfeitamente. E assim, né, você que, né, já hoje ajuda CEOs nos Estados Unidos, na Europa também, brasileiro só eu aqui. Abriu essa exceção. Não, mas assim, né, que tá em todos os ambientes e são diferentes, culturalmente diferentes, né? Até assim, a gente vê o perfil mesmo do dia a dia de um europeu é totalmente diferente de um americano, como é diferente de um brasileiro, né? E nos Estados Unidos, é o que você falou, é muito comum as pessoas terem coaches. Então, as pessoas entendem a necessidade de um coach, já começa por aí. Então, elas estão mais abertas a receber isso, porque já vem com uma naturalidade. Sim. Porém, o CEO, ele é alguém que atingiu um nível que até pelo nível que ele vai atingindo, ele acha que ele tem que ter essa armadura, né? De, assim, eu estou nesse patamar, então eu sei o que eu estou fazendo, e daí vem aquela embutido, o ego, a arrogância e tudo mais. Então é um grande desafio você desarmar isso, né? Como que você vê isso? Porque eu imagino o desafio que seja, até eu vou fazer um parênteses aqui, Sim. que no mercado financeiro, né, a gente tem uma chance maior dos homens quebrarem do que as mulheres. Seguro de carro de homem é mais caro do que de mulher, porque é mais fácil um homem dar um PT do que uma mulher. Então, assim, é engraçado de dizer que algumas vezes me deram esse feedback da humildade e tudo mais, mas a mulher, ela tá um pouco mais acostumada a se abrir para uma terapia, ou para uma amiga, ou receber um feedback, escutar mais nessa linha. Quando você pega CEOs homens, eu imagino que, assim, já é difícil pelo cargo, pela ocupação, ele tá se tiver muito tempo como CEO, pior ainda, né? Então, às vezes, ele já tá há muito tempo numa liderança, tá muito acostumado a liderar, a mandar e tudo mais. E daí você ainda pega essa característica do homem ser mais forte do que da mulher em relação a não querer, né, mostrar as fraquezas e tudo mais. Como você lida? Dá um pouquinho de spoiler aqui pra gente, porque você tem que quebrar um pouco isso, né? E até assim, eu imagino que o fato de você ter sido CEO, isso colabora. Porque também a pessoa fala, pô, não é só um coach, ele é um coach que foi CEO, ou seja, ele sabe o que eu tô sentindo. Veja, legal. Todos nós temos um pouco um lado narcisista. Se você for perguntar para Patrícia, né? Que é Priscila. Priscila, desculpa. Priscila.
ela vai falar o mesmo, né? Faz parte do ser humano ter um pouco uma semente narcisista que vem lá de trás, de quando a gente, enfim, quando a gente nasceu, como é que a gente foi criado e tudo mais. Alguns têm um espírito um pouco maior, alguns têm um espírito um pouco menor. Então vem lá de trás. Ou às vezes a gente desenvolve ou ativa esse espírito narcisista quando a gente começa a atingir sucesso achando que a gente é o rei da cocada branca. Isso aconteceu comigo também. Numa época que eu achava que só porque eu era CEO eu era o rei da cocada branca, porque eu me confundia e eu não tinha uma maturidade suficiente para entender que eu não era CEO, eu estava como CEO. O CEO era a minha profissão, mas verdadeiramente o Mauro não era a minha profissão. E eu, inclusive, depois de um tempo, eu descobri que eu não queria ser identificado como um CEO. Né? O meu filho a minha filha tinha uma brincadeira de me chamar, e aí CEOzão, Maurão CEO, eles me chamavam, né? Eu falei, legal, mas outro dia eu perguntei para eles, poxa, sabe, se vocês forem, quando vocês falam de mim, porque às vezes falam dos pais, sei com os amigos, meu pai é CEO, eu falei, cara, não é esse o legado que eu quero deixar. Eles dão risada, obviamente, né, eles dão risada. O que você quer que eu fale, então, pai de você? Eu falei, cara, o que vocês falem que eu sou? Pai, mas você é o CEO, tá? Fica aquela brincadeira gostosa. Mas, na verdade, quero que eles lembrem de mim, que eles se refiram a mim, não como CEO, e não quero que nenhum amigo venha comigo. O Mauro, esse é o CEO. Aliás, eu odeio, sabe, quando alguém me apresenta, o Mauro, ele foi CEO, é CEO da Jafra, que é uma empresa de 1 bilhão, ou o que seja. Sabe, não, esse é o Mauro, cara, sabe, brasileiro, da Gema, paulista, fala direto, gosta de fazer happy hour quando tá no Brasil. E fez aí uma carreira internacional, um cara super positivo pra frente, que tem muito drive. Quer dizer, fale quem eu sou, entendeu? Fale meus defeitos, inclusive. Às vezes é meio metido, o que quiser. Mas não venha colocar esse título, né? Então, eu acho que tem. Então, voltando à tua pergunta, eu acho que tem essa confusão, às vezes, das pessoas acharem que chegaram numa posição alta numa organização e pensar que são melhores ou maiores que as outras. E para quebrar isso, é uma coisa difícil, mas geralmente os clientes, quando chegam para mim, eles chegam porque eles percebem que eles precisam de ajuda. Então, sabe aquele empreendedor que o cara tá quebrando, e aí, sabe, só no último minuto que ele resolve pedir ajuda, porque ele sempre acha que vai... E aí, às vezes, é muito tarde, entendeu? Então, no caso de coaching, acontece isso também, né? O CEO, às vezes, ele chega num ponto... tem dois casos. Um, que o cara chega num ponto que ele ou a empresa está para quebrar, ou ele está para ser demitido, entendeu? E aí eles vêm com humildade e nos chamam para fazer o trabalho, né? E aí é um trabalho. E o outro é o outro CEO, o perfil do CEO, o cara que tem essa visão de querer crescer. Como você, por exemplo, você quer se desenvolver, você sabe que você tem muitos pontos para desenvolver ainda, você quer ser uma referência, você quer impactar mais pessoas, e para isso você precisa se preparar. São esses dois tipos. Então, quem vem para nós são pessoas que querem. Sabe, quando eu percebo que, às vezes, um CEO indica um diretor para, Mauro, você pode fazer um coaching com esse diretor? Não, ok, eu vou lá, ok, vamos bater um papo. Deixa eu bater um papo com o cara. Porque eu quero que o cara seja meu sucessor, tá? E eu queria que você ajudasse. Bom, tem isso também. Exatamente. Mas aí eu vou falar com o diretor não quer. E eu sinto que ele não quer, aí eu volto pro CEO e falo, cara, ele não tá. Ele não quer. Aí não dá. E eu não pego. Sim. Mas por mais que insistam, eu não pego. Porque tem que querer. Esse é um ponto também que é importante, né? A gente falar, né? E assim, até da sucessão. Porque, né, foi uma das primeiras coisas que também a gente conversou lá atrás. E eu, né, sempre tive a mesma visão que você, que eu sou o CEO hoje, né? Estou como CEO, não é a minha vida, né? Ser CEO, e que, assim, eu quero continuar sendo... Eu sou sócia fundadora da Atom, vou sair de lá, vou continuar sendo acionista. Falo que o melhor cargo que eu posso ter na Atom é presidente do conselho, mas não presidente da empresa, porque é um cargo executivo que exige muita dedicação, que é todos esses pontos que a gente colocou aqui, principalmente a relação de networking, que muitas vezes, né, em alguns momentos da vida a gente quer diminuir,
Você não quer fazer... Eu brinco, já tenho amigo suficiente, não quero não. Exatamente, não quero conhecer mais gente. Não, porque eu não tô dando conta de conversar com os meus, né? Então, ou seja... Imagina novos. E queira ou não, né? Pra você fazer, por exemplo, um bom network, você tem que fazer uma troca. Se você só aciona aquelas pessoas quando você precisa delas, isso não é um network. Você não fez uma troca ali. E, de fato, você não vai criar bons relacionamentos. Então, é sempre um desafio pra qualquer pessoa que tem um negócio ou que pretende ter, pensar nessa sucessão. E às vezes acaba colocando os pés pelas mãos, né? Colocando ou os filhos que não têm o mesmo interesse e que não estão preparados para isso, ou como você deu exemplo agora, um diretor que não está ainda preparado para isso, né? E até brinquei com você algumas vezes, e que daí é uma brincadeira séria, né? Que você tem que formar CEOs, Mauro. Então, assim, ou seja, o mundo não pode ter só quem faz coach com você. Eu preciso encontrar, né, essas pessoas que estão dispostas a ser CEO, porque todo mundo quer ser CEO, mas não sabe nem por onde começar para se formar como um CEO. E é um dos cargos mais difíceis de ter, porque, querer ou não, você tem que ter conhecimento, você tem que ter visão de negócio, né? Você tem que se preparar durante alguns anos para isso acontecer. Não é em um mês você vai falar, não, eu vou fazer um cursinho aqui, vou virar um ótimo CEO, né? Então, ou seja, é uma preparação que começa por uma formação, mas que ela tem uma continuação, né? Então, E você acha que é possível formar CEOs? Sem dúvida. Agora, eu queria só fazer um pequeno parênteses, né? Porque eu fui CEO por muitos anos, tal, e aí eu construí a minha empresa, a Quantum Leap, e estou muito feliz com ela e tudo mais. Mas a verdade é a seguinte, né? O CEO carrega muita responsabilidade, pô, é um trabalho super duro, pô, você sabe, é muito demandante, né? Pô, mas é legal pra caramba. Né? Lógico. Né? Então, eu acho que tem um lado aspiracional maravilhoso de você ser um CEO, eu acho que vale a pena. Mesmo porque quando dá muito certo, todo mundo dá parabéns pra quem? Pro CEO. Então é ótimo, né? E você obviamente tem um time inteiro, né? Que você tem que lembrar que você tem um time, mas todo mundo vai falar, vai ser a matéria, vai ser não sei o quê, você sempre vai ser o parabéns pro CEO, né? Exatamente. Agora quando dá errado também não... Agora a verdade é que é uma jornada maravilhosa e que vale super a pena, mas ela, como você bem disse, Carol, ela é muito dura, ela demanda muito de você, então você tem que estar preparado emocionalmente e tecnicamente para chegar, né? Então, você não pode pensar que de uma hora para outra, né, você consegue executar uma função tão complexa como essa, ou com tamanha responsabilidade como essa. Mas também não é aquela coisa, e aí eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco, Carol, aquelas 18 características que você precisa ter, que a McKinsey falou. Aquilo foi uma pesquisa que eu acho que na verdade, acho que acabou sendo 18, porque... Criou um deus, né? Não, e eu acho que eles entrevistaram várias empresas em diferentes situações. Então, como a gente conversou antes, né? Quer dizer, pô, a empresa está em turnaround, o cara precisa de uma certos tipos de competências. A empresa quer crescer, outros tipos de competências. A hora que você coloca tudo no... A mesma então... coisa você perguntar qual é o homem ideal. Para mim vai ser um, para outra vai ser outro, né? Então, se perguntar qual é a mulher ideal para você, ótimo. Outra Exato, relação, ótima né? metáfora, exatamente isso. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco. Eu acho que dá para formar, eu acho que é um negócio que vale a pena fazer, eu acho que vale a pena brigar ou como ser fundador da sua própria empresa, ou ser um intrapreneur, como a gente chama, e conseguir ser presidente de uma empresa que não seja sua, para depois você migrar. Enfim, tem várias maneiras. Tá? O grande barato, na verdade, é você sair, você usar o CEO a tua posição de CEO na verdade, para que ela no fim seja um trampolim para você dar um salto mais alto. Porque muita gente pensa que, olha, eu cheguei ao cargo de CEO, é o top na minha vida. Não. O CEO é o trampolim para você estar acima de coisas banais e mais focado em coisas mais importantes na vida. Então, o CEO é aquele que vai te mostrar, atingir o cargo de CEO, vai te completar, vai te fazer você ser orgulhoso de você mesmo, vai aumentar a tua autoestima, você vai aprender pra caramba, mas uma vez que você chegar lá, você passou por tantas coisas, tantos processos, se você fez bem o processo e você aprendeu sobre isso, você sai daquilo mais fortalecido, e aí sim, você se torna o CEO da sua vida. Então a sua identidade, embora a parte profissional, ela, para muitas pessoas, ela conta muito, né? E não tem nada de errado nisso, tá? Acabei de almoçar com uma CEO de uma empresa enorme, sabe? Que a carreira é uma coisa muito importante, faz parte dela, faz parte da identidade dela. Legal, só que não pode ser só isso, sabe? Cadê o resto?
Senão em algum momento essa conta não vai fechar. Né? A conta não fecha. Então, uma vez que você chega CEO, acho que você tem que pensar assim, eu quero ser CEO para fazer um impacto. Para criar para eu ser uma pessoa mais relevante, para eu poder fazer a diferença no mundo, sabe? Para poder criar impacto para outras pessoas, para poder trazer outras pessoas para cima. Eu acho que esse é o grande barato. Eu acho que aí é fechar o círculo, né? Eu acho que aí é legal. Então vale muito a pena. Nossa, sensacional. E quando você fala de estar acima, eu, né, acho que é justamente hoje o que você é, né? Porque, vamos lá, você tem o CEO, aí você tem o coach do CEO. Quando você acha que o nível máximo é o CEO, existe o coach do CEO, porque é o cara que tá aconselhando o CEO, gente. Eu falei isso pro Mauro, ele vai ter que concordar comigo agora, porque é que ele é muito modesto pra concordar. É verdade isso. Já até se remexeu na cadeira ali, mas é verdade. Quando você é um coach de CEO, significa que você entendeu a lógica não de ser um CEO. E daí eu acho que esse é um ponto bem importante, né? De você entender que existe alguns padrões que precisam ser respeitados para que o cargo, para que ele seja bem exercido. Perfeito. Né? E que quando você vira um coach, você tem uma visão estratégica do que é bom em cada ambiente ou de cada empresa, o que a empresa precisa. Porque daí é uma habilidade que é interessante de dizer. Porque uma coisa é você ser bom, por exemplo, se eu estou no mercado financeiro há 16 anos, naturalmente eu ocupar um cargo de CEO. Outra coisa é você conseguir a habilidade de pegar qualquer negócio. E daí foi para mim um desafio agora com as startups, né, com os investimentos que eu fiz no Shark Tank. Me conta mais sobre isso. Pronto, virou sessão. Mas é verdade, porque assim, uma coisa é você, eu domino sobre o mercado financeiro. E daí, de repente, você vai conversar sobre vários assuntos diferentes. Você tem que pegar o conhecimento que você adotou no teu negócio para tentar colocar esse conhecimento em prática em outros negócios que não são do setor, do segmento e nem com as mesmas pessoas que você está acostumado a tratar. E como é que você está fazendo isso, cara? Olha, deixamos para a próxima sessão. Eu vou contar depois isso, mas eu montei uma aceleradora, né? Então, assim, montei toda uma equipe para me ajudar nesse processo. Mas o mais importante, que é algo que você me ajudou muito a criar, né, dentro da minha rotina, que é fazer as perguntas certas e escutar muito, né? Então, ou seja, quando você tá dando conselho também para alguém, ou quando você vai participar do negócio de alguém, não adianta pegar, eu faço assim na minha empresa. Não, é como você faz na sua. É muito mais importante, né? Então, antes da gente dar as respostas, até na gravação do Shark eu ficava meio irritada algumas vezes, porque é porque os próprios Sharks às vezes vão falar, olha, na minha empresa eu faço isso, faço aquilo, não sei o que, como que você faz na sua? Não pode só perguntar como faz na dela. Você já tá, de alguma forma, enviesando a pessoa. Sim. Se eu te conto como eu faço na Ato, e daí eu faço pra você refletir sobre aquilo. Então, é o cuidado, às vezes, de o que é importante. Eu tô preocupada, de fato, com a sua resposta, né? Então, eu não vou falar do meu business ou da minha Você não quer contaminar a agenda. A gente chama isso de contaminar a agenda e tampouco contaminar a sua cabeça. Porque você tem que zerar a tua cabeça e tuas crenças e a tua maneira de enxergar para tentar entrar na agenda do outro, enxergar o mundo dele, como ele pensa, como ele experimenta aquilo, como ele navega naquele mundo, para aí depois você um pouco que contrastar e ver, puxa, esses são os pontos em comum, esses são pontos diferentes. Nossa, será que eu tenho alguma coisa para aprender do que ele está me falando? Será que faz sentido ou não faz? Será que eu tenho algumas coisas que eu posso emprestar para ele que podem ser úteis para ele? Então, acho que se você entra numa conversa já com a tua agenda pré-fixada, que muitas vezes isso acontece e ninguém, sabe, até eu às vezes entro numa conversa já com as minhas crenças, eu tenho que fazer um exercício de sair e entrar na agenda da pessoa, mas a melhor maneira de fazer isso é você entrar meio que como se você fosse você tivesse zerado, sabe, de experiência, né? Acho que tem uma questão, um lado budista que fala de você entrar numa conversa como beginner's mind, você deve ter ouvido falar, é um pouco isso, mas não tão espiritual assim, né? Tão zen assim, mas é tentar sacar, tirar da tua cabeça tudo que você acha que é certo, tudo que você aprendeu que você acha que é a maneira de fazer e tentar entrar na cabeça do outro, escutando genuinamente o que ele está falando, Carol, para tentar entender, puxa, da onde está vindo essa, sem julgar. Sim. E aí depois desse processo de assimilação, o que quer dizer? Escutar pra caramba, não julgar, respirar e aí falar, bom, tá bom, puxa, o que faz sentido, o que não faz, o que eu posso usar, o que ele pode usar de mim. E esse é o processo que eu também uso
no processo de coaching, porque eu não posso... Eu tive uma formação, eu tenho uma narrativa interna do ponto de vista emocional, com a minha vivência desde a minha infância até a minha adolescência, e depois, obviamente, eu virei adulto e tudo mais, e tive uma vivência empresarial. Então, eu tenho enraizado aqui determinados programas internos, uma narrativa interna que eu tenho que tomar muito cuidado quando eu estou fazendo a sessão, porque eu não posso julgar, eu tenho que entrar na agenda, então eu tenho que fazer um processo que a gente chama de bracketing, que eu não sei como traduzir aqui, não importa, mas é de zerar um pouco o que eu sei que é certo, que é errado, meus julgamentos e tal, e entrar exatamente na agenda do meu cliente e tentar entender. E aí, a partir daí, contrastar e provocar, para que ele possa chegar nas conclusões e a gente possa ele encontra as respostas, né? Porque a gente tende a querer dar as respostas, até porque é bem mais prático, né? Mas por que você não tá fazendo desse jeito? É simples, né? E às vezes o que é simples para nós não é para o outro, e daí entra uma questão também da evolução. E isso acontece dentro do dia a dia da empresa também, né? Quando a gente pega um CEO, ele simplesmente fala para o colaborador como fazer, não deixa ele, né, evoluir. Pô, como que você vai criar sucessores ou pessoas que vão avançar se você não tá dando espaço para elas se provocarem? Obviamente não dá tempo de fazer isso o tempo todo, né? Não dá. Às vezes a gente precisa só dar o caminho das pedras, faz isso, faz aquilo. Mas é importante esse tipo de chacoalhão, né? Eu acho que é interessante de ser dito isso, né? E a gente também tem um trabalho por exemplo, eu fiz o meu trabalho de entender um pouco como é que isso funcionava. Eu fiz na Colômbia, que é uma das escolas mais respeitadas no setor de coaching. Então, quer dizer, nos Estados Unidos, acho que tem uma cultura importante e credibilidade, porque é uma profissão. Muita gente acha que, talvez em alguns países da América Latina, né? Não na Europa. Na Europa, acho que já está mais disseminado. Mas na Ásia, por exemplo, ou nos Estados Unidos, existe uma cultura super disseminada, porque existe formação mesmo, existe uma estrutura, um processo, não é simples, vou fazer um coaching com o cara e tal, vou lá e vou fazer o coaching e vai improvisar, sabe? Não, você precisa de uma formação, você precisa de uma estrutura, entendeu? E eu acho que é importante também você fazer um trabalho muito grande de entender o lado humano das pessoas para poder complementar o trabalho o trabalho de coaching, né? Então é por isso que eu faço meu master's em psicologia. Ou seja, também. Uma constante evolução. Eu acho Sempre, que é isso porque que eu tenho muito para melhorar também, né? E é legal dizer, né, Mauro, até a respeito dos investimentos que eu tenho feito, que eu separei, né, a minha agenda. Então, durante a semana eu tô pensando em Atom. Se eu viro a chave para pensar em 17 negócios diferentes, é igual o rádio, né? Você não escuta nenhuma música daí. Então, isso foi uma coisa que eu consegui organizar. Mas daí você vai trabalhar de sábado. Poxa, mas esse sábado de manhã, quando a minha cabeça tá fresca e são coisas que eu consigo absorver e que pra mim é uma diversão. Então, pra mim, não é trabalho, né? Falar com os empreendedores que eu fiz investir no Shark, porque eles me ajudam, inclusive, a oxigenar. E muitos do que eles já me apontaram ou falaram, eu usei também no business da Atom. Então, acaba sendo uma troca que é importante dizer. E organizar a agenda. Uma das coisas mais importantes que eu fiz até hoje, eu recomendo todo CEO fazer isso, porque é desafiador, ainda mais que eu sou sagitariana. Então, liberar a minha agenda para todo mundo. Que sagitariano funciona assim. Não sei se vocês sabem de signo, mas é o seguinte: você liga para um sagitariano, pergunta onde ele tá, acabou a amizade, entendeu? Que ele não gosta da satisfação. Quer liberdade total, né? Liberdade total. Mas eu entendi que essa liberdade, mas se eu tenho uma agenda pública, que é o que acontece hoje, todo mundo tem acesso à minha agenda dentro do meu time. Então, ou seja, meu telefone não vai tocar, porque todo mundo sabe que eu estou aqui com o Mauro gravando com ele agora. E isso é libertador. Porque, primeiro, que você se torna mais produtivo, então você não tem mais as interrupções. Sim. E segundo, que você consegue organizar melhor a tua cabeça e você não fica, de fato, aí mudando as coisas e tudo mais, e as pessoas entendem melhor a tua agenda. E uma terceira coisa que veio, que eu não tinha, né, nem tinha pensado nessa possibilidade, foi que o meu time entendeu que eu também tô trabalhando, né? Que às vezes a pessoa não te vê no escritório e, né, fala, não, o CEO tá lá passeando ou tá batendo perna. E ela vê a tua agenda, ela entende que você tá tão comprometido quanto ela. E que é importante, daí entra a questão. Você não tá jogando golfe. Você não tá jogando golfe. Exatamente. Inclusive, né, quem joga muito bem golfe, geralmente é porque tá aposentado ou tá parado. Né? Não, ou tá fazendo networking, é um esporte longo, né? Ou tá fazendo networking. Às vezes, você como CEO, nos Estados Unidos... Eu vou ter que aprender a jogar golfe.
Mas são Só 5 tem horas outras maneiras. jogando. Eu acho que você não vai conseguir, Eu viu, acho que eu vou Carol? continuar no Conhecendo, o vinho é uma boa, viu? O É melhor. vinho, a corrida, a bike, que daí é bem cedo, e daí não tem erro, porque esse negócio do meio da tarde não funciona. Mas brincadeiras à parte, eu ficaria 10 horas falando aqui, mesmo porque vocês não sabem, mas na verdade eu estava aqui fazendo uma sessão, estava aqui aprendendo cada vez mais com o Mauro, e queria primeiro agradecer imensamente de você ter arranjado Prazer, um tempo na tudo meu. agenda, se agrega muito. E eu vou deixar vocês com um gostinho de quero mais, porque Mauro, ele me prometeu que ele vai treinar CEOs, porque eu quero, inclusive, que todos os investimentos que eu fiz até hoje no Shark, todas as empresas que eu realmente estou investindo, eu quero que sejam CEOs treinados por esse cara, porque é genial. Fechou. Eu acho que toda a tua linha de raciocínio, ela precisa ser compartilhada, né? Você é uma pessoa que não para de estudar. O que você está estudando agora? Tá mais um estudo lá nos Estados Unidos também, né? Eu estou fazendo um Master's Degree em Psicologia, que é uma coisa que eu estudo já há 10 anos, mas eu resolvi agora levar realmente a sério e fazer de uma maneira mais estruturada, porque eu lia muito sobre isso. Porque eu acho que sempre a minha pegada foi sempre com relação a pessoas, Carol. Então, no final, quando eu comecei a ter um pouquinho mais de tempo, eu comecei a ler muito e me dedicar muito eu sempre lia muito livros de business, né? E eu gosto muito de business também. Esses são um dos meus problemas, né? Por isso que eu tenho um coach também, né? Eu gosto de tudo, né? Eu gosto de business, eu gosto de psicologia, eu gosto de fazer Mas coaching. tem como gostar de uma coisa só? Não tem, né? Para quem é apaixonado pela vida e está de bem com a vida, e tem Sim. aquela história de estar bem consigo mesmo, não tem. Aquilo que a gente falou no começo, não tem. É uma pessoa apaixonada por várias coisas e que... Porque é apaixonada pela vida. Eu acho que você e respondeu muito apaixonada bem pela nisso. vida. É o Exatamente. resumo da ópera. Quando você é apaixonado pela vida, você vai gostar de comer bem, de viajar, vai gostar de ler, vai gostar de ter o propósito de montar negócios, ou seja, é um combinado. De amar, de ajudar e tudo mais, né? Então eu tô fazendo agora, tô fazendo um Master's Degree em Psicologia na Harvard. Então a minha esposa me enche e fala, porra, Ju, porque tá muito difícil mesmo, eu tava te falando, né? E ela fica, porra, porque justo você foi escolher a mais difícil. Eu falei, meu... Justamente. Faz parte do famoso Mauro, né? Sim. Que não se satisfaz com pouco, né? Com uma coisa... Mas vamos considerar, você vai ter trabalho, média. né? Porque se você fazer numa universidade, numa escola meia boca ou fazendo uma muito boa, você vai ter o trabalho do tempo, né? Eu penso então, ou seja, como melhor você. logo, né? Eu penso como você. E como é uma coisa que eu sinto que eu tô no flow, que quando você tava falando que, porra, no sábado você tá falando com as startups e que para você isso é uma diversão, esse conceito se chama de conceito de flow, que é um conceito também conhecido em psicologia, em coaching, que é você encontrou, você tá em flow, meu, o tempo passa muito rápido, você tá curtindo o que você tá fazendo, sabe, Carol? E isso é muito bom quando você encontra esses momentos. A vida sabe, quanto mais flow você tem, melhor você tá com você mesmo, entendeu? Então, quando eu faço curso, por exemplo, eu fico 3 horas, sabe, em classe, né, já depois de tantos anos, né, voltei pra escola, a pessoa não acredita, falou, cara, mas é um momento maravilhoso que eu tenho, porque eu curto cada minuto daquilo, porque eu vou bebendo conhecimento, eu vou conectando com meus clientes. Puta, eu vi isso com um cara tal. Eu vi aquilo com o cara tal. Essa é uma maneira que eu tenho de ajudar. É uma delícia. E é um exercício de humildade, né, Mauro? Porque assim, às vezes a gente vai tomando conhecimento sobre tanta coisa, e daí você se colocar na posição de aluno, né? Eu também tô nesse mesmo estágio, fazendo meu mestrado em educação e tecnologia. Muito humildade, fala, cara. Porque assim, Porra. é muito automático, ainda mais no meu caso, dou aula, né? E você também como coach, então, ou seja, você já tá numa categoria que você tá ensinando alguém, né? E daí, quando você se coloca no papel de aluno, você tem que ser muito humilde, porque senão você tem uma tendência, inclusive, a não absorver o conteúdo, se você não for humilde, porque você vai falar, não, mas isso eu já sei, ou aquilo que ele tá falando não é bem assim. Aí não tem lógica você fazer, né? Então, acho que esse também é um dos motivos de você ter escolhido Harvard, né? Porque daí você precisa de um negócio muito bem embasado, porque qualquer coisa não vai te convencer, nem te colocar numa posição de aprender, né? Mas, como falei, vou deixar para os próximos capítulos a gente contar como que o Mauro vai nos ajudar a ter CEOs melhores aqui no Brasil. Se é brasileiro, você tem que ajudar primeiro aqui no Brasil, Mauro. Então, a gente já vai, além de você ajudar todos os CEOs nos Estados Unidos e na Europa, mas trazer esse método que você criou ao longo dessa jornada. E, pessoal, se vocês acharem que eu estou mandando bem como CEO, vocês mandam parabéns pro Mauro. Se vocês acharem que eu estou mandando mal como CEO, vocês também mandam reclamação pro Mauro. Brincadeiras aqui à parte. Não, podem reclamar pra mim que eu reclamo pra ele. A gente vai tentar melhorar, né, Carol? Exatamente. Mas é importante.
crítica construtiva, né? A gente tá em constante evolução, é o que eu falei, né? Quando eu te procurei foi justamente, eu falei, não era CEO. Tô nesse cargo aqui, como que eu posso ser a melhor CEO que a Atom tem no espaço de tempo que eu vou estar como CEO da Atom? Acho que essa... E você, como é que você se avalia, Carol? Como CEO, eu acho que eu estou como uma aprendiz de feiticeira, né? Não sou Ok. feiticeira ainda. tô aprendendo, ainda tem muito chão pela frente, mas sempre com os melhores, né? Quer ser um leão, tem que andar com os leões, né? É verdade. Isso é uma Eu ia falar super tubarão, regra. mas daí é muito clichê, né? Que eu É, já tô o no Shark. Shark. Boa. Mas eu acho que essa é a ideia. Obrigado mais uma vez Obrigado a por você, tudo foi um que prazer. você proporciona pra tanta gente. Não, obrigado a você. Um prazer grande. Pessoal, e se vocês gostaram, não esquece de deixar nos comentários aí o que vocês andam achando desse conteúdo que eu trago pra vocês. E é claro, faz uma boa ação, compartilha com o maior número de pessoas, porque afinal, conteúdo bom a gente tem que compartilhar, que é assim que a gente muda o nosso país através da educação. E eu te vejo no nosso próximo vídeo.